Eu vou te mostrar agora como a gente vai trabalhar com uma função que normalmente assusta muito, as pessoas acham que é muito complicado, mas é uma função simples, chamada procv, né? O procv serve para que a gente localize através de um código, ou de um ramal, ou de um número, ou de uma informação determinada, a linha e os elementos que compõem aquela linha. Por que ele chama procv e a linha? Porque ele vai fazer uma busca, uma procura vertical naquela minha base de dados. Então, se eu precisasse fazer uma busca horizontal, eu iria usar o procH. E a mesma lógica que a gente tem no procv, vertical, a gente usa no procH, lembrando só da troca dos eixos, né? O que seria aqui uma busca em linhas, depois pode se tornar uma busca em colunas. De uma maneira simples, eu tenho que responder para o Excel três perguntas para que eu consiga resolver o meu PROC-V. O PROC-V cria uma certa expectativa e um certo medo e um distanciamento de usá-lo, mas ele é muito fácil de usar e eu quero mostrar para vocês. Eu tenho que ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, aonde vai aparecer o resultado da minha busca e aonde que eu quero inserir os dados para fazer com que a minha busca funcione. Eu coloquei propositalmente distante para que vocês entendam como funciona a dinâmica. Então, por exemplo, eu quero nessa minha busca, eu quero buscar pelo código, eu quero achar tanto a descrição quanto o preço do meu objeto. Claro que aqui está simples, porque eu tenho uma lista pequenininha de objetos, né? Vai do 100 ao 106, né? Mas se eu tivesse uma lista com 500, com 1000 objetos, a procura pelo código iria me ajudar tremendamente. Eu posso saber qual é a descrição, na verdade, qual é a peça que eu estou procurando e o preço daquela peça. Então vamos lá. Como aqui eu quero exibir o resultado, o que eu tenho que fazer lá em cima na minha barra de funções sempre é começar com igual. Começou com igual, eu vou digitar a minha função. Proc v, procura vertical. Como eu falei para vocês, o primeiro objeto que eu tenho que me preocupar é aonde vai acontecer a entrada de dados daquela procura. Então eu deixei aqui para vocês a célula amarela para que a gente marque a célula amarela como local onde eu vou digitar o código e o resultado onde ele vai colocar a resposta daquela minha busca. Tá? Depois disso, ponto e vírgula, é aquele momento em que a gente fala para o Excel que ele vai esperar um segundo comando nosso, e esse nosso segundo comando é selecionar a matriz ou a área onde vão estar os dados que eu quero fazer aquela busca. Então ele marcou para mim de D9, dois pontos, é o intervalo, lembra? Até F15. Ponto e vírgula, agora aqui vem a única coisa que a gente precisa prestar mais atenção. A minha tabela, na verdade, a minha matriz, onde eu estou fazendo essa minha busca, tem três colunas: coluna D, coluna E, coluna F. Se eu quero buscar a descrição daquele objeto, é o que a gente está procurando nessa nosso primeiro PROC-V, eu vou ter que dizer que ela é a minha primeira ou a minha segunda coluna. Na verdade, ela é a minha segunda coluna. Eu vou colocar o numerinho 2, porque a gente sempre vai contar da esquerda para a direita, as minhas colunas. Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui e vou marcar 0. Por quê? O 0 ele vai dizer exatamente aquilo que a gente está procurando. Ele vai limitar a gente de erros, né? Na verdade, se eu não achar o objeto que eu estou procurando, ele vai colocar um alerta. Vocês vão ver qual é esse alerta, né? Eu vou fechar o parágrafo, o parênteses só para a gente terminar, mas quando eu coloco alguma coisa em que nada está digitado ou não é nada desses códigos, ele vai colocar esse ND, tá? Significa que não está disponível aquela resposta dentro do universo que eu mandei procurar. Mas, se eu procuro aqui, por exemplo, 103, automaticamente ele vai achar para mim notebook, porque ele fez uma procura vertical no 103 e achou horizontalmente na segunda coluna da minha matriz a resposta para notebook. Se eu digitar aqui, por exemplo, 106, ele vai achar para mim CPU. Fácil? Eu vou repetir mais uma vez, a gente vai procurar agora o preço. Então eu vou colocar lá para mim o sinalzinho de igual, PROC-V, abro parênteses. Aonde que eu vou fazer a busca? Nesse mesmo campinho.
tá? Esse campinho vai servir tanto para demonstrar qual é a descrição, quanto o preço do que eu estou procurando. Portanto, eu vou repetir a minha matriz, né? A gente vai começar no D9 e vai até o F15. E agora, qual é a grande diferença? Em vez de eu procurar na segunda coluna, eu vou procurar na terceira coluna, onde tem o preço, é a coluna F. Então, eu vou botar aqui 3, ponto e vírgula 0. Automaticamente, ele vai me dar o preço da CPU, R$ 800. Vamos testar? Se eu colocar aqui 101, ele vai mostrar o que para mim? O teclado de R$ 30. Fácil. Não é mais para se assustar com PROC V. PROC H inverte a situação entre linhas e colunas e você já sabe, PROC V, PROC H.